Como resgatar o seu potencial biológico e fugir do desajuste evolutivo? Esse foi o tema da minha palestra para uma grande agência de influenciadores digitais. E esse é mais um episódio do Laboratório Ancestral, onde eu te dou uma verdadeira aula para você melhorar a sua saúde física, mental e a performance na vida e nos negócios. Roda a vinheta! Gerir as emoções, lidar com o estresse e conviver com pessoas sem que isso sacrifique a sua própria saúde é um desafio que muitas empresas e muitos profissionais enfrentam. E é exatamente isso que eu abordo na minha palestra. Eu fiz uma palestra para uma empresa e o gerente que me convidou para conversar, para a gente alinhar a palestra, ele trouxe justamente esses pontos. Desenvolver inteligência emocional, aprender a cuidar da saúde e lidar com o estresse mesmo trabalhando bastante. E uma coisa que muita gente não entende é que o culpado do nosso sofrimento emocional e físico é o desajuste evolutivo. Ou seja, a gente viver de uma forma diferente daquilo que a gente evoluiu para viver, só que fazendo isso no contexto de vida moderna. Então o que você está prestes a assistir são os melhores momentos da minha palestra e você vai aprender como o nosso cérebro funciona, como o nosso corpo funciona, quais as estratégias a gente pode usar para lidar melhor e cuidar melhor do nosso corpo, das nossas emoções e dos nossos comportamentos. Então, bora para a palestra em 3, 2, 1... valendo. Eu criei um movimento chamado Ancestrais da Nova Era, que é um movimento de reconexão com a nossa essência humana para a gente ter mais resultado, ter menos problemas de saúde física e mental. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu quero que vocês vão levantando a mão se você se identificar, tá? Se você se identificar muito, você levanta muito a mão. Se você se identificar pouco, você levanta só um pouco. Quem é ansioso ou ansiosa, tem picos de ansiedade, vira e mexe, levanta a mão. Aí, ó, galera, teve gente aí que deu uma vida levantando a mão. Estresse, quem se considera uma pessoa estressada, levanta a mão. Tem gente, ó, já fica assim já. Pera aí que eu vou falar o próximo. Dores no corpo e tensão. Sinto tensão no trapézio e dor no corpo, dor da lombar. Sono ruim. Quem dorme mal? Olha lá, tá a galera que tá no micareta aqui, ó. Desconta na comida e na bebida. Quem desconta suas questões em comida e bebida? Tem dupla ali, ó. Explode com facilidade com as pessoas. Esses são apenas alguns sintomas quase que universais do ser humano moderno. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não está sozinho nessa. Tem alguns dados para compartilhar com você. Primeiro, burnout. Todo mundo se familiariza com esse termo, burnout? É a síndrome do esgotamento profissional, reconhecida assim no Brasil. Só para você ter ideia, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos diagnosticados no mundo. Outro ponto, 72% dos brasileiros estão estressados no trabalho. 72%. Deve ser uma coincidência, deve ser em outro lugar, não é possível, né? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo que coloca o Brasil no topo do ranking mundial de ansiedade, afetando quase 10% da população. Quase 10% da população é ansiosa. E eu vou parar por aqui, mas quase que geral, a gente olha para o lado, tem gente que até troca ideia sobre remédio, né? Muito louco, puxa assunto. Ah, eu tô tomando esse remédio aqui, e você tá tomando qual? Aí você fica trocando. Se tornou uma coisa comum. Porém, gente, se eu viesse aqui falar para você assim, você precisa melhorar a sua saúde física, a sua saúde mental, eu vou ser mais um que vai dizer um monte de coisa que você já sabe. Todos vocês já sabem, né? Que precisam melhorar a saúde mental, que precisam melhorar a saúde física, que precisam lidar melhor com as situações, organizar melhor a vida. Todo mundo sabe. A questão não é sobre saber. Nunca se falou tanto e se investiu tanto em saúde mental e física. E as pessoas nunca tiveram tão doentes. Tem alguma coisa que não está fechando essa conta. O que não está fechando essa conta? Primeiro, eu sintetizei os 17 anos da minha pesquisa em uma frase, que é assim, faz junto comigo para vocês decorarem. O corpo é ancestral, põe a mão no corpo. Põe a mão no corpo, vai, confia. Mão no corpo, corpo é ancestral, a mente é humana. O ritual é diário, isso aqui é que tem que fazer todo dia. O ritual é diário e a vida é um treino, faz um buff aí. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com estoicismo? O que isso tem a ver com saúde? Um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos, chamado Carl Sagan, ele criou uma coisa chamada calendário cósmico. O que é o calendário cósmico, gente? Ele pegou os 3,5 bilhões de anos de estimativa de tempo que a Terra tem e condensou em um ano. Júlia, você que eu estou vendo, Radila, Caroline, imagina que toda a existência do planeta foi condensada em um ano. A existência do planeta começa aí dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Nessa perspectiva, o surgimento de vida unicelular começa em setembro. Os primeiros ancestrais mais arcaicos nossos chegaram dia
31 de dezembro. E nós, Homo sapiens sapiens, que somos nós, chegamos dia 31 de dezembro, às 11h50. Por que eu estou contando isso para vocês? Nessa perspectiva de tempo, a existência humana é muito recente. Agora, se a gente pegar do primeiro ancestral arcaico nosso para a gente agora, nós temos apenas 10% de tempo como ser humano moderno. Vocês estão acompanhando isso? O que isso significa? Que nada no seu corpo é moderno. É tudo ancestral. Todo o seu corpo, seu cérebro, as suas emoções, o seu aparelho sensorial, tudo no seu corpo é ancestral e foi moldado para um ambiente do qual você não vive hoje. As emoções, o que são emoções? Porque quando alguém me xinga, o meu rosto fica vermelho, minha pupila dilata, minha orelha começa a queimar e eu tenho vontade de arrancar a cabeça da pessoa fora? As emoções são adaptações evolutivas para um contexto do qual a gente não vive mais. Isso representa o corpo ancestral, porque o nosso corpo ele foi adaptado para um ambiente no qual a gente não vive hoje. O que gera todos esses problemas que eu falei para vocês levantarem a mão, vocês ficaram meia hora assim? Uma coisa chamada desajuste evolutivo. Um cara chamado Daniel Lieberman, ele é chefe do laboratório de biologia de Harvard, que é a maior referência nesse assunto hoje, ele vai cunhar esse termo, doenças de desajuste ou desajuste evolutivo. Imagina o que seria de um urso polar morando em Salvador, na Bahia. O que ia acontecer com esse coitado? Ia sofrer muito e possivelmente ia morrer, certo? Nós somos os ursos polares morando em Salvador, na Bahia. A gente coloca o nosso corpo em condições das quais eles não evoluíram para viver. A gente tenta lidar com as nossas emoções em condições das quais a gente não evoluiu para lidar. E a gente tem comportamentos dos quais a gente não evoluiu para ter. Essa é a causa de todos esses efeitos colaterais que a gente tem. Por isso que não adianta falar para você, Rádila, você precisa fazer exercício físico, comer melhor, dormir. Ela sabe de tudo isso. A questão não é saber. A questão é como é que eu faço essa jossa e dou conta de tudo que eu tenho que dar e ainda sobrevivo. O que eu quero que vocês entendam? Isso não é uma ideia romântica de colocar tanga e voltar a subir em árvore. Então o Bert está falando que a gente tem que voltar como era antes, caçar, coletar, usar a tanga e escalar em árvore. Não é disso. É justamente a gente usar o conhecimento científico para criar estratégias de dar para o nosso corpo, para as nossas emoções, para os nossos comportamentos, aquilo que eles precisam para me retornar com saúde, com performance e com felicidade. A gente não existe para ser feliz ou saudável. O ser humano não evoluiu para ser feliz. Agora, quando eu experimento felicidade, saúde e performance, quando eu estou cumprindo o meu potencial biológico, quando eu estou dando para o meu corpo, para as minhas emoções, me comportando de uma forma que o ser humano foi feito para fazer. Aí eu experimento saúde, experimento felicidade, experimento alta performance. O que é performance? Essa palavra se usa muito, né, gente? Principalmente a rede social, galera que trabalha olhando rede social, performance da rede, performance de não sei o quê. O que é performance humana? Performance humana, existe uma equação. É potencial menos interferência. Por exemplo, tem um cara que ele, vamos supor que seja um modelo. É boa pinta, fala bem, tem presença, e tem um outro que, coitado, é mais feinho, não tem muito dessas coisas, mas esse cara, ele tem um resultado muito maior de engajamento, relacionamento do que o outro. Por que isso acontece? Agora, trazendo para vocês, por que você às vezes olha pro lado, tem uma pessoa que é pior que você e tem mais resultado que você? Porque potencial não é tudo. O que é potencial, gente? Potencial é, tenho capacidade para. Eu olho para a Júlia aqui, vamos supor que a Júlia tenha potencial para ser a maior comunicadora do Brasil. O que é potencial? Ela tem o que é necessário para se tornar. Ela pode vir a ser. Ela tem ali uma semente daquilo. Agora, já é? Não, pode vir a ser. Isso é potencial. Agora, performance é potencial menos interferência. Vamos supor que a Júlia tem esse potencial para ser a maior comunicadora do Brasil, só que a Júlia não gerencia bem as emoções. Ela briga com todo mundo. Ela é agressiva. Ela é tempestuosa. Dorme mal. Está sempre estressada. Tudo isso são interferências que impactam no potencial da Júlia. Então, vamos lá. A Júlia tem um potencial para ser comunicadora de 0 a 10, 10. O potencial dela é 10. Só que interferência ela tem 9. Então, se ela tem um potencial 10, interferência 9, a performance dela é 1. Agora, a gente pega a Caroline. Tem um potencial para ser uma grande comunicadora de 0 a 10, 5. Metade da Júlia. Só que a Caroline, ela tem menos interferência. A interferência dela é 2. Se o potencial dela é 5, interferência é 2, a performance dela é 3. Ou seja, é maior do que da Júlia. O que eu quero que você entenda aqui? Performance é
muito mais sobre minimizar a interferência do que aumentar a sua potencial. Às vezes você está estudando, às vezes você está fazendo um monte de coisa, só que isso não vai se converter em resultado porque você não diminui a interferência. Você precisa diminuir as coisas que te impedem de aflorar o seu potencial para você aumentar a sua performance. Se você pegar só isso aqui e aplicar na sua vida, já muda muita coisa. Cara, eu entendi que eu tenho um potencial para tal coisa, só que eu não estou conseguindo aflorar 100% desse potencial. Por quê? Porque eu tenho muita interferência. E aí você vai olhar o que interfere. E aí, a gente entra no primeiro contexto aqui, uma frase. Esse cara chama Epíteto. Ele é um dos maiores nomes da filosofia estoica. O estoicismo tem esse nome porque era de uma galeria chamada Estoa. Então era uma prática, na Estoa virou estoicismo. Tem alguns nomes que eram famosos, tiveram vários estoicos, inclusive a escola estoica foi a primeira a ter mulheres como membros ativas. Poucos desses materiais chegaram para nós aqui. Dos mais conhecidos são o imperador Marco Aurélio, que escreveu um livro Meditações, que você já deve ter visto isso no Amazon ou em alguma livraria, Sêneca e Epíteto. Epíteto não é um nome, significa adquirido. Esse cara foi metade da vida dele escravo, depois foi liberto e começou a ensinar sobre felicidade e liberdade. Imagina isso, gente, que loucura. Uma pessoa ser escrava metade da vida dele, depois ensinar sobre liberdade. E o Epíteto solidificou a base do que a gente entende de psicoterapia que mais funciona. Tem uma psicoterapia chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é padrão ouro para tratamento de depressão e ansiedade hoje. Padrão ouro é o que mais funciona perante a ciência. A TCC foi criada por Aaron Becker através de uma única frase do Epíteto, que é o seguinte: não são as coisas que te aborrecem, é o seu julgamento sobre elas que te aborrece. Traduzindo isso para 2025, você escolhe o que te ofende. O que isso quer dizer, gente? Pode parecer meio trágico isso, né? Mas todos nós temos algum caso, perto ou longe, por exemplo, de pessoas que ficaram doentes e depois melhoraram a vida depois de ter ficado doente. Sim ou não? A pessoa vivia mal, aí ficou doente, acordou para a vida e começou a viver melhor. Você vai dizer que aquela doença para aquela pessoa foi ruim? Se melhorou a vida dela? Então, ruim ou bom, vou quebrar alguns paradigmas aqui agora, tá? Primeiro, você não tem a capacidade de dizer se algo é bom ou ruim para você, porque você não sabe o desdobramento disso ao longo do tempo. Imagina que você tenha 30 anos e você vai morrer com 80, é a média do Brasil, tá, gente? Não tô querendo matar ninguém cedo não, tá? Você vai morrer com 80. Uma coisa que você entende como bom agora, você não sabe se ela vai ser bom para você daqui até 80 anos. E uma coisa que é ruim agora, você não sabe se ela vai ser ruim para você daqui até 80 anos. Então a gente não tem a capacidade de definir o que é bom ou é ruim pra gente. O que a gente define então? O que a gente mais deseja e o que a gente mais repele. Então as suas escolhas não são feitas no que é bom ou o que é ruim. Estão feitas em desejo e repulsa. E isso é perigoso, porque nem tudo que eu desejo é bom e nem tudo que eu repulso é ruim. Se eu não tenho capacidade de dizer o que é bom ou o que é ruim, e as coisas são neutras, tá chovendo agora, é bom ou é ruim? Depende. Se eu tenho uma plantação, é bom pra caramba. Se minha roupa tá no varal, é ruim. Partindo dessa perspectiva, são os nossos julgamentos que definem se algo é bom ou é ruim. E como é que eu lido com isso? Como é que eu organizo os meus julgamentos, mudo os meus julgamentos, para eu conseguir usar qualquer situação ao meu favor? Então, imagina que o seu cérebro ele é dividido em 3 partes. Cérebro reptiliano, cérebro límbico e neocórtex. A parte de baixo, que é bem aqui embaixo, a parte do meio, a parte de cima. A parte de baixo foi a primeira a ser criada, que é um cérebro primitivo, responsável pelos nossos impulsos. Comer, fugir de um perigo, beber água, reprodução. Esse cérebro é responsável por isso. O segundo cérebro, que é o cérebro límbico, responsável pelas emoções e relacionamento. 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, quando eu tô falando aqui, você tá ouvindo o que eu tô falando, mas o seu aparelho sensorial tá interpretando todo o meu gestual e entendendo assim, ele é amigo ou é inimigo, eu posso confiar nele ou não. Imagina você saindo na Paulista sexta-feira, 10 horas da noite, e passa um cara de touca andando na sua direção. O seu cérebro, ele leva alguns segundos para interpretar se aquilo é uma ameaça potencial ou não. Então, esse é o cérebro límbico, responsável pelas emoções e relacionamento e convívio. E nós temos o neocórtex, que é conhecido como cérebro racional. O que você precisa entender sobre isso? Tem esses 3 cérebros. Imagina uma rua que leva para esses 3 cérebros. A rua para no cérebro reptiliano, para no cérebro límbico e neocórtex. Quando você vai fazer uma compra, o que a Radila faz? Ela compra o sapato na pura emoção. Ela vai tentar justificar racionalmente a compra, mas é na pura emoção. Todo ser humano compra na emoção, gente. Todo. E aí usa a razão para justificar. Mas é que eu não tenho dessa cor, né, Radila? Eu não tenho desse modelo. Então, a gente usa o cérebro racional para justificar muitas das nossas ações emocionais. O que eu quero que você entenda? Nós temos um scanner que é do tamanho de uma amêndoa chamado amígdala cerebral. Não é aquela amígdala que você extrai aqui, tá? É outra. Amígdala cerebral. E ela vai mapeando o mundo fora. Quando ela percebe alguma coisa que já aconteceu, perigo, a amígdala, ela dá um sinal de alerta de que temos um problema. Aí esse sinal de alerta vai por essa rua, lembra dos 3 cérebros? E esse sinal de alerta chega primeiro no cérebro
cérebro reptiliano, que é o caminho mais curto. O cérebro reptiliano corta o caminho para as outras duas ruas, para os outros dois lugares. Então, o que acontece? Quando você percebe alguma coisa em perigo, você age com seu sistema de luta e fuga. Exemplo prático. Quem aqui já assistiu filme de terror e tomou um susto? Levanta a mão. Por que você toma um susto? Você está no sofá da sua casa. Seu cérebro não sabe a diferença do que é real e o que não é. Você está agindo no seu modo de sobrevivência. Quem aqui está dirigindo, conversando com alguém, aí de repente toma uma fechada, para de falar tudo na hora, faz a curva e volta, aí depois consegue voltar a falar, mas na hora não consegue fazer nada. Esse é o seu sistema reptiliano agindo. Muito prazer. Aí nós temos o cérebro límbico, que é o das emoções, e o neocórtex. Mas qual que é o ponto importante aqui, gente? Toda vez que eu interpreto uma situação de perigo, as minhas emoções e a minha razão param de funcionar. Como é que a gente traz isso para uma ação prática no dia a dia? Vamos supor que a rádio está conversando com o cliente, e aí o cliente fala alguma coisa que ativa o sistema de perigo da rádio, luta e fuga. Naquele momento, ela está lutando pela sobrevivência dela. E aí ela vai ou bater, não fisicamente, né, mas ela vai tentar se defender, ou ela vai fugir daquilo, ou ela vai se fingir de morto. Pessoas têm esses três tipos de comportamento nessa situação: ou bate, ou foge, ou se finge morto. E esse é o ponto que primeiro a gente tem que entender, que às vezes quando eu tenho vontade de matar alguém, é que essa pessoa ativou o meu sistema de defesa. Às vezes não é nem a pessoa. E a segunda coisa é, quando eu estou conversando com alguém, eu só posso falar sobre situações e não sobre a pessoa. Se eu falo sobre a pessoa, ela entra no modo de defesa. Então, por exemplo, se eu falar assim: Caroline, você foi muito ignorante, eu estou acusando a Caroline, ela vai se sentir acusada, vai entrar no modo de defesa. Agora, se eu falar: Caroline, essa situação que aconteceu de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito, me fez parecer isso. Aqui eu estou falando sobre a situação, não sobre a Caroline. Ela não ativa o modo de defesa dela. Resumindo, é tudo sobre a forma, não é sobre o que você disse. Você pode mandar alguém para aquele lugar e a pessoa te agradecer a viagem. Mas você entende minimamente quando o cérebro funciona, fica fácil. Reptiliano, límbico e neocórtex. E aí, dentro desse cérebro, tem uma coisa chamada sistema nervoso central. Entenda o sistema nervoso central como um painel de controle. Nós temos um painel de controle aqui dentro, e esse painel de controle fica olhando o que está acontecendo fora para direcionar quais comportamentos e ações a gente precisa ter. Dentro desses três cérebros, antes dele, tem o sistema nervoso central, que é quem manda a mensagem para esses três cérebros. E aí nós temos, dentro do sistema nervoso, três modos de operação, que a gente já falou aqui: o modo de luta e fuga, o modo de segurança e o modo de desespero. O que é o modo de segurança? Vamos fazer um teste aqui, ó. Senta confortável aí na cadeira que você tá, fecha os olhos, puxa o ar grande pelo nariz, solta pela boca. Eu quero que você busque na sua memória, na sua cabeça, uma pessoa, situação, imagem ou lugar que te traga uma sensação de segurança no corpo. Continua de olho fechado. Busca essa pessoa, essa imagem, essa situação e tenta sentir no seu corpo segurança. Fica aí alguns segundos. Inspira. Solta o ar e pode abrir o olho. Então, esse é o estado de segurança. Esse é o estado, gente, de criação. Esse é o estado de curiosidade, de investigação. É só você olhar uma criança. Ela, para terror dos pais, ela não tem medo de quase nada. Ela tem curiosidade. Deixa eu pôr o dedo nessa tomada, que eu acho que é uma boa ideia, né? Vamos testar para ver o que acontece. Criança é curiosa até demais. Mas, quando a gente está no nosso estado de segurança, eu me sinto seguro no trabalho. Tanto é que uma das coisas mais faladas no meio corporativo é segurança psicológica. Quando eu me sinto seguro, eu consigo produzir, eu consigo criar e eu consigo ser eu mesmo, ser mais autêntico. O imperador Marco Aurélio, que é um dos grandes filósofos históricos, chama de cidadela interior. É possível você criar uma cidadezinha dentro de você, que é um lugar imperturbável, onde você entra lá e lá você está tranquilo. Agora, o segundo estado é o estado de luta e fuga, o estado quando você está brigando pela sua sobrevivência. O ponto é, esse sistema foi feito para a gente sobreviver num período que a gente fugia de onça, de leão, de tigre. Hoje a gente foge do quê? De boleto, de e-mail, de reunião, ser humano. Entende? Só que qual que é o problema? Quantos leões a gente encontrava naquela época? Era muito pouco. Quantos e-mails você não recebe no dia? Quantas pessoas difíceis você não lida? Então, o nosso cérebro ele não foi feito para a quantidade de tempo de estresse crônico. Por isso que a gente acaba tendo tantos problemas. Agora, o terceiro sistema que a gente tem é o sistema de desespero. É aquele sistema onde você entrega a toalha, joga a toalha, não tem nada que eu possa fazer. Todos nós transitamos por esses três sistemas todo dia, o dia todo. E aí, o que eu quero que você entenda? Cada um desses sistemas é ativado pelas minhas crenças. O corpo sente, o cérebro interpreta. Um dos grandes mitos que as pessoas acham é que emoções é mental. Não. Emoção é física. Eu sinto emoção.
E como é que funciona? Nós temos uma coisa chamada nervo vago, que é um complexo de nervos que conectam o meu corpo, os meus órgãos vitais com o meu cérebro. E eles ficam trocando informações. Eu percebo o ambiente. Quando eu vejo uma situação com potencial de perigo, eu tenho uma mensagem dupla para o meu cérebro falando, acho que é um perigo, o coração dispara, o sangue aumenta o fluxo, o intestino para de funcionar e eu me preparo para lidar com aquilo. Qual que é o problema? O problema é que como o cérebro interpreta, você pode estar interpretando perigo que não existe. Às vezes, isso acontece muito em mensagem escrita no WhatsApp, né? Você escreve uma mensagem, a pessoa interpreta um palavrão. Fala, cara, eu só tô falando aqui de boa, uma pessoa entende? Por quê? Se o meu cérebro interpreta, e eu interpreto a partir das experiências que eu já vivi, então eu tô interpretando não o que aconteceu, mas o que eu penso sobre as coisas com potencial de acontecer. E isso é perigoso, porque eu vivo uma verdade que não existe. Existe essa conexão corpo e mente, você pode usar ela a seu favor e você tem usado contra. Estica o braço direito para frente. Agora você vai com o braço direito para trás, o máximo que você conseguir, e eu quero que você olhe qual é o limite que você consegue chegar e grava onde você chegou. Agora volta. Abaixa o braço, fecha o olho, inspira o grande pelo nariz, fecha o olho. Inspira. Eu quero que você visualize com a sua mente como se fosse um telão de cinema. Fica de olho fechado. E você vai criar a realidade que eu vou conduzir vocês. Imagina que você está sentindo que o seu braço está pesando 50 toneladas. O braço direito está pesado. Você não tem mais osso, você tem elástico. E conforme você vai respirando, puxa o ar e solta o ar, o seu braço vai ficando mais pesado e os seus dedos já estão passando a linha dos joelhos. Quando você for com a mão de novo, a sua mão vai muito mais longe do que foi. Puxa o ar, solta, abre o olho e vai de novo com a mão atrás agora. Isso não é magia, é tecnologia. Dredd, explica esse negócio aí, pelo amor de Deus. Por que isso aconteceu? Gente, o que eu fiz? Eu apenas coloquei o seu corpo e a sua mente em estado de presença ao mesmo tempo, conectando corpo e mente. E eu levei a sua intenção para realizar uma ação. O que eu fiz? Eu juntei a experiência sensorial com a crença e você realizou uma coisa maior do que você tinha dado conta de realizar. Isso é pura ciência, isso é neurociência. Agora, a reflexão que eu quero trazer é que você conseguir executar práticas semanais que conectem seu corpo, sua mente, sua presença, para fazer com que você aumente o resultado que você já gera. Será que isso não é possível? Uma coisa que a gente precisa fazer são 3 exercícios que eu quero que vocês pratiquem por uma semana, para vocês conseguirem colocar em prática tudo isso que eu trouxe para vocês, para não ficar só teoria vazia. Eu quero que você faça o exercício de duvidar e questionar as suas impressões. Vou dar um exemplo prático, universal. Vamos supor que você tenha amigo, namorado, marido, esposa, enfim. E aí todos os dias de manhã, às 9 da manhã, você manda uma mensagem para ele ou para ela. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E todo dia essa pessoa responde de volta. Um belo dia, você manda mensagem às 9. Oi, tudo bem? Como é que tá? Só não responde. 9h30, você manda de novo. Oi, tudo bem? Como é que tá? Nada. 10, 10h30, 11, aí você já fica bravão, bravona. E já cria uma situação na sua cabeça. Para você, essa pessoa já casou de novo e foi morar na Colômbia com uma outra pessoa, mudou de nome, trocou os documentos, e você tá lá, ó. Aí quando a pessoa responde, você briga com ela baseado na história que você criou. Quando na verdade, gente, até a pessoa que mais te ama não passa o dia inteiro pensando em você. Pessoas estão ocupadas vivendo a própria vida. E a gente, alecrim dourado, acha que a gente é atenção 100%, mas na verdade, a nossa vida só é importante de fato o tempo inteiro pra gente. Então o que isso quer dizer? Que você deve questionar as suas impressões. Porque esse exemplo que eu dei, você acreditou numa falsa impressão de que aquela pessoa não estava querendo falar com você, tinha acontecido alguma coisa, e você brigou com ela baseado na impressão que você criou. Não diga assim direto para as suas impressões. O que é impressão? É o maldito do eu acho. Eu acho e neném. Eu acho, não acha nada. Então o que eu faço nessa semana? Questione as suas impressões. Nossa, eu acho que o que o Dredd está falando é besteira. Questiona isso. Será que é besteira? Será que não é uma proteção minha me afastar de qualquer assunto que seja desconfortável, que eu precise trabalhar alguma coisa em mim? Por uma semana, eu quero que você questione o máximo de coisas que você puder sobre você. Segundo exercício, o melhor cenário seriam 3 vezes por dia. Agora, se não for possível, pelo menos uma vez. Eu quero que você faça uma pausa de 3 a 5 minutos para respirar devagar e profundo. Aí junto comigo, a gente vai fazer só uma. Abaixa o ombro, solta o braço, puxa o ar grande pelo nariz. Solta pela boca. Você vai ficar de 3 a 5 minutos fazendo isso. Dredd, não dou conta de fazer isso, minha vida é muito louca. Faz isso de manhã ao acordar. Faz isso uma vez por dia. Agora, se você quiser mesmo ver o impacto disso na sua vida, faça de manhã, tarde e à noite. O que esse pequeno exercício de respirar faz, gente? Primeiro, ele te ajuda a perceber o que você está pensando e sentindo naquele momento. Segundo, ele regula o seu sistema nervoso
a desacelerar o seu corpo, seu estresse. Então vamos lá, quando uma pessoa está estressada, a frequência dela está alta. Por que quando a gente está estressado, sabedoria popular, alguém fala pra gente, respira, que dá vontade de matar mais ainda a pessoa? Porque quando eu respiro, eu desacelero meu coração, meu batimento cardíaco, isso manda uma mensagem pro meu cérebro assim, ué, se a gente está estressado e o coração está mais devagar, talvez a gente não esteja estressado, então eu vou diminuir o estresse. E aí diminui o hormônio cortisol, que é o estresse. Então esse exercício de respirar de 3 a 5 minutos, de 1 a 3 vezes no dia, te ajuda a perceber o que você está pensando, o que você está sentindo. Pasmem. Você não é os seus pensamentos. Os pensamentos são só uma coisa que acontece na sua cabeça. E também desacelerar o estresse. Isso aqui, gente, antes de uma call, de uma reunião, pode salvar a vida de alguém, tá bom? E aí, nós temos a terceira lição de casa. Essa aqui, inclusive, está no meu livro, esse exercício. É um dos exercícios mais bárbaros e mais ridiculamente simples, por isso que muita gente não faz, que acha que é bobo demais. Chama diário filosófico. A Thaís vai chegar em casa toda noite, antes de dormir, e ela vai pegar um caderninho, um diário, e ela vai escrever como foi o dia dela, o que ela sentiu, o que ela pensou, e vai escrever. Quando eu escrevo, eu tiro o aspecto emocional e enxergo as situações de forma objetiva. Isso é um exercício de auto-feedback. Pô, eu falei com a Bruna desse jeito aqui, eu não deveria ter falado, e aí eu coloco isso no papel, eu tô vendo o que eu falei. Bom, amanhã isso já tá mais presente em mim, eu não vou falar do mesmo jeito. Então, é um auto-feedback, auto-melhoria. Então, esses 3 exercícios por uma semana, gente, são uma síntese de tudo que a gente falou aqui e vão te ajudar de forma prática a resgatar a sua saúde mental e aumentar a sua performance na vida e no trabalho. Um dos maiores livros do estoicismo, gente, chama Meditações do Imperador Marco Aurélio, que foi tido como um dos maiores imperadores que já existiu. E nada mais é do que um diário filosófico dele, onde ele escrevia coisas para ele lembrar sobre o dia dele. Eu quero fechar com uma imagem, uma parábola para vocês. Imagina uma carroça numa estrada de terra e tem um cachorro amarrado numa corda preso à carroça, beleza? O cachorro tá amarrado, tem uma corda e a carroça. A carroça tá andando. Aquele cachorro ele tem 2 escolhas. Ou ele briga contra a carroça, mas é inútil porque a carroça é muito maior que ele, vai arrastar ele pelo caminho. Ou ele corre em direção à carroça. Ele não tá escolhendo para onde ele vai, mas pelo menos ele não é enforcado e ele pode aproveitar a paisagem. A carroça é a vida e o cachorro é a gente. A gente pode tentar brigar com a vida, com as coisas que a gente não tem controle. Só que a vida é muito maior que a gente e nós vamos ser arrastados, estrangulados pela vida. O passo que eu não escolho para onde a vida tá me levando, todas as suas nuances. Mas se eu seguir o fluxo da vida, eu não só não vou gastar energia à toa, como eu vou conseguir aproveitar a paisagem ainda. E aí, curtiu a palestra? Curtiu os insights, os melhores momentos? Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o maior insight, o maior aprendizado que você tirou. E se você trabalha em alguma empresa ou é dono de alguma empresa e gostaria de levar uma palestra minha ou um treinamento meu para dentro da sua empresa, do seu evento, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu link que você vai falar diretamente no meu WhatsApp e a gente vai conversar de como viabilizar isso, beleza? Nunca se esqueça que o corpo é ancestral, a mente humana, o ritual é diário e a vida é um treino. Até a próxima.